19 horas mais 30 minutos. Muito boa noite, você internauta, você que tem mais uma vez a possibilidade de participar de uma live que o Jornal Diário de Jacareí promove na noite desta quarta-feira, dia 8 de julho do ano de 2020. Hoje é um trabalho assim diferenciado destas últimas semanas, em que especialmente a política da terra esteve em destaque. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre esporte. Eu vou apresentar para você daqui a pouquinho o convidado da live desta quarta-feira, que é integrante do Jacareí Rugby. O Jacareí Rugby, que, como todas as outras modalidades esportivas, especialmente aqui no estado de São Paulo, também está com o seu trabalho limitado em função da pandemia de Covid-19. A propósito desse assunto, tem aqui uma informação que eu julgo ser de extrema relevância, e eu vou dividir com você, que é nosso internauta, exatamente para dar um gancho na participação do nosso convidado, que diz respeito à manifestação do governo do estado de São Paulo ao longo do dia e da Federação Paulista de Futebol. O governador João Dória confirmou nesta quarta-feira que os jogos oficiais de futebol poderão ser retomados em São Paulo a partir do próximo dia 22 deste mês, que cai exatamente numa quarta-feira. Os jogos não poderão receber torcedores e só serão realizados em cidades que estão na fase amarela do Plano São Paulo de enfrentamento ao novo coronavírus. E, a título de destaque, atualmente, somente a capital paulista e outras 15 cidades da região metropolitana estão na etapa intermediária do Plano São Paulo, que é exatamente esta fase amarela. Ainda haverá 2 reclassificações das 17 regiões de saúde do estado de São Paulo, antes da retomada do Paulistão, com a possibilidade, inclusive, de autorização de jogos em outras cidades do interior e do litoral paulista. Quer dizer, aquelas que hoje não estão classificadas nesta fase amarela, poderão, no curso destas 2 próximas semanas e até o dia 22, data limite para a retomada dos jogos do Campeonato Paulista, serem reclassificadas e terem a oportunidade, inclusive, de receber jogos na complementação do Paulistão 2020. A título de ilustração, vale a pena dizer que, além dos portões fechados ao público e restrições territoriais de acordo com a evolução da pandemia, a Federação Paulista de Futebol terá que cumprir um rigoroso protocolo sanitário para organizar os jogos. O Campeonato Paulista ainda possui 2 rodadas da fase de classificação e outras 4 etapas finais a cumprir, com previsão de disputa da decisão no dia 8 de agosto. Aqui é que o bicho pega, porque esta data proposta como sendo da grande final do Campeonato Paulista coincide com a data informada pela CBF para o início do próximo Campeonato Brasileiro. Mas é tudo assunto que a gente vai estar desenvolvendo ao longo das nossas lives, inclusive com a participação de convidados para falarem a respeito deste tema. Vamos então dividir a nossa tela com o convidado da noite desta quarta-feira, que é o Arthur Mota, técnico da equipe do Jacareí Rugby, da equipe M16. Seja bem-vindo, Arthur. Boa noite, prazer tê-lo conosco aqui. Opa, fala, Angelo. Boa noite. Boa noite, pessoal aí que está nos assistindo, acompanhando aí. Chique. Bom, eu queria aproveitar o gancho dessa informação que a respeito da retomada do futebol, né? O futebol profissional aqui no estado de São Paulo, há alguns dias já tem praticamente todas as suas grandes equipes em treinamento. E agora o que fica é a expectativa para a retomada do campeonato propriamente dita, marcada para o dia 22 de julho. Como é que nós estamos em relação ao rugby, especificamente o Jacareí Rugby? O que tem feito nesses tempos de pandemia de Covid-19, nesses tempos de isolamento social, Arthur? Então, Angelo, a gente vem desde o início que se começou aí a quarentena, todo esse processo da pandemia, enfim, a gente vem se adaptando e orquestrando as nossas atividades para ter uma interação com o público, com as categorias, de uma maneira virtual, né? E aí, conforme foi passando os processos, a gente iniciou com encontros semanais e tudo mais, foi se adaptando aqui, ali, algumas coisas ou outras, e a gente tem sempre mantido contato com as categorias, fazendo algumas ações esporádicas mais dentro do âmbito do esportivo, né, para falar sobre assuntos técnicos, táticos, algumas coisas físicas,
A gente chegou com as categorias adultas, masculino e feminino. A gente tem semanalmente 2 encontros, às terças e quintas, encontros de 1 hora, para falar sobre, enfim, vários assuntos. São como se fossem treinos, né, só que virtuais. E além desses treinamentos que a gente tem feito agora frequentes, né, durante a semana, a gente participou também de várias ações extras, vamos dizer assim, sociais na cidade. Aí a gente fez uma campanha interna de arrecadação de alimentos, de cestas básicas. Entre os nossos parceiros também a gente fez o auxílio de descarregar as cestas básicas que estavam chegando aqui para o município. Teve uma série de ações aí que o clube participou para estar auxiliando aí as pessoas de vulnerabilidade, né, nesse processo todo da pandemia. Eu tive a oportunidade de veicular inúmeras informações a propósito desse trabalho solidário, do qual o Jacareí Atlético, o Jacareí Rugby fez parte, né, numa parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes e Recreação, extremamente significativa, e com o envolvimento até de algumas destas empresas que apoiam o Jacareí Rugby na sua caminhada. Agora, você citou aí destas lives com jogadores de rugby, né, nas mais diversas categorias, do ponto de vista prático do recondicionamento físico de um atleta que está há tanto tempo parado, treinamento remoto, atividade remota, atividade à distância, ela não atinge o nível ideal, 100% no que diz respeito ao condicionamento de um jogador, né, Arthur? Perfeito. Cara, a nível, falando de aptidão física, treinamento físico, é uma questão bem delicada. Para a gente não ter mais o contato, ter o convívio, os espaços físicos também são limitados para se fazer a prática. É tudo bem adaptado e fica muito nas mãos, lógico, de um acompanhamento nosso, uma instrução, mas da pessoa que realmente quer fazer a prática da atividade, né? Porque nesse período são inúmeras coisas que se tem que se adaptar. Enfim, a gente sempre tem estimulado, né, incentivado o pessoal a estar, porque fica trancado dentro de casa é complicado, e aí a gente adapta da forma que dá, adapta para puxar um peso assim, fazer alguma coisa aeróbica ou coisa ou outra, mas é bem complicado. Mas aí a gente estimula e vai. Uhum. E eu imagino que é complicado, principalmente do ponto de vista que cada atleta vive num ambiente diferente, né? Com uma estrutura de casa diferente, de família, eventualmente de algum equipamento que possa acrescentar em algum exercício ministrado por vocês. É mais ou menos por aí, Arthur? É bem por aí, Ângelo. A gente adapta a mochila com um pouquinho de peso aqui para quem é mais avançado, adapta um circuitinho que tem que correr do quarto até na cozinha para fazer alguma coisa, você tem a possibilidade. Quem tem o quintal e dá para inventar algo mais complexo, a gente também faz inúmeras adaptações para conseguir colocar a galera para se mexer. O importante é se mexer, né? É não ficar o tempo todo sentado, o tempo todo parado na frente do computador ou assistindo uma TV, coisas assim. E nessas conversas que vocês têm com os atletas, nas mais diversas categorias do Jacareí Rugby, qual é a mensagem que vocês passam no sentido de que, na medida do possível, eles se mantenham ativos? Porque quando essa crise começou, o ano estava praticamente começando. Eu imagino que nenhuma disputa oficial estava em andamento do ponto de vista da modalidade do rugby nesse momento no país, né? Você pode até me corrigir se eu estiver equivocado. Então, no começo do ano, a gente foi no segundo final de semana de fevereiro, se eu não me engano, acho que 15, 16, não me recordo exato a data, mas a gente teve sim o campeonato nacional. Uhum. A gente teve sim o campeonato nacional adulto e teve o nacional de categoria de base também, onde a gente participou, até o adulto a gente foi campeão pela 3ª vez seguida, brasileiro, na modalidade Sevens, né, que é diferente do Rugby Union, Rugby 15. E bem depois disso, a gente estava começando a ingressar a pré-temporada para os torneios
oficiais na modalidade Union, que é o rugby de 15, e aí a gente fez até um amistoso só e depois já travou tudo. Mas a mensagem que fica para a galera é que a perda agora ela vai ser inerente. Sim ou sim a gente vai perder alguma coisa, porque a gente não pode ir para academia, a gente não pode utilizar um espaço público para fazer alguma coisa. É muito, muito restrito. Mas a gente tem que tentar minimizar, né? Todo o efeito que vai ser causado por causa disso. Então a gente tem que se mexer. Sei. Arthur, me conta uma coisa, do ponto de vista das entidades que são referência para o rugby no país, especialmente para a Confederação Brasileira de Rugby, já há alguma orientação, algum apontamento de retomada nas proporções, por exemplo, do que a Federação Paulista está preparando para reiniciar o campeonato que esteve paralisado numa quarta-feira do dia 22 deste mês? Então, pela Confederação, a gente recebeu um portfólio, uma série de procedimentos, tá ilustrativo e tal, que tem diversas adaptações a serem feitas, porque nossa modalidade, ela exige, não tem como a gente praticar o rugby sem um contato, sem aglomeração, né, que é tudo que a gente não quer para o momento. Eles fizeram um material bem bacana e direcionaram para os clubes de todo o Brasil, e a gente pretende, quando for chegar a esse nível aí, conseguir progredir e adentrando os processos para retorno, seguir basicamente o material que eles disponibilizaram. Eles vão começar a fazer já um retorno, porque é um caráter profissional, né? Então eles têm o aval, vamos dizer assim, para estar retornando de forma adaptada com todas as normas seguintes, e a gente tem que se adaptar um pouquinho mais por não ser profissional, por ser um caráter amador, de lazer, de qualidade de vida e tudo mais, e por causa do contato, né? A gente sempre está se esbarrando com alguém, sempre abraçando o outro, e aí tem uma série de adaptações a serem feitas. Sei, e do ponto de vista da agenda, do calendário esportivo do rugby no país, para que o internauta do Diário de Jacareí, que nos acompanha pelo Facebook, possa entender o que é que seria, ou seriam as próximas competições no instante em que essa retomada se confirmar? Cara, a gente ainda está no escuro. O Campeonato Brasileiro já foi definido que não vai acontecer. Já teve um informe oficial que não vai acontecer. E é bem provável que o Campeonato Paulista siga o mesmo caminho. Como não teve nenhum início, então acho que oficial de competitivo é quase certo que não vai acontecer nada mesmo. Dentro do calendário que você falou. E você que já foi jogador, você vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, o Arthur, e hoje é técnico da categoria M16, qual é o time da retomada das atividades no campo para treinamento, para recondicionamento físico, até a retomada de uma competição oficial? De quanto tempo, por exemplo, um atleta do rugby vai precisar para poder entrar de novo nesse mundo? É bem relativo, mas para quem conseguiu se manter um pouquinho, o mínimo possível, se mexendo aí durante a quarentena, pelo menos 2 meses. Por se tratar de um esporte de muito impacto, a gente está sempre em colisão com o outro, a gente já ficou muito tempo sem, digamos assim, sem tomar a pancada que a gente está acostumado. E aí, para recondicionar o corpo para tudo isso, é um processo, tem que ser delicado e progressivo por conta de não acontecer as lesões, né? Já chegar de cara aí 2 semanas já ir para um treino um pouco mais pegado, não tem como, é lesão na certa. Perfeito, tem que ter realmente muito cuidado, muita cautela. Participação do Arthur Mota na live do Jornal Diário de Jacareí desta quarta-feira, que fala sobre esporte, sobre a principal modalidade esportiva de Jacareí na atualidade, que é o rugby, extremamente estruturada,
com grandes apoiadores a partir da CCR Nova Dutra, da própria Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes, do CNA, do nosso amigo Ariosto aqui de Jacareí, que dá uma força danada para o Jacareí Rugby também. Enfim, são várias empresas que acreditaram nesse projeto que nasceu há alguns anos, de gente séria, um projeto sério, extremamente organizado e que trouxe muitos títulos importantes para a cidade de Jacareí. Agora, o Arthur, eu estou vendo aqui pela moçada que nos envia mensagens aqui pelo Facebook. Quem é o Chuchu? Esse é o seu apelido lá com a rapaziada do rugby, não? É esse mesmo. A gente tem o costume aqui de quando a gente ingressa aí na vida do rugby, a gente ou é batizado ou já vem com algum apelido carinhoso aí que pega e aí fica no meio do rugby. Aí eu sou conhecido como Tutu mesmo. Alguns chamam de Chuchu, Tutu, Chuchu, aí vai de como queiram falar aí. Mas tá mais ou menos nessa linha. E você me contava antes da gente começar essa conversa, que antes de ser técnico, né, e de efetivamente começar a sua atividade como técnico da categoria M16 há pouco tempo, você até o ano passado foi jogador do rugby. Você particularmente, morando em Jacareí, sendo aqui da cidade, já tem contato com o rugby há quanto tempo? E o que é que motivou você a se aproximar do clube e da modalidade aqui no município, o Arthur? Então, vou dar só um breve resumo desde o início, como a gente estava conversando antes, né? Eu comecei no rugby em 2008, eu tinha 15 anos, foi um grupo de colegas meu que me chamou, falou, vamos lá, tem um esporte lá, não sei o quê, vamos lá experimentar. Aí, foi eu e mais 2 ou 3, a gente treinava até na BASF, acho que era Cognis antigamente, agora é a atual BASF, uma empresa ali na Marginal da Dutra. Aí os treinos aconteciam lá na ADC deles, no campo. Aí eu fui conhecer o esporte, já tinha tentado fazer de tudo um pouco, jogar bola, nadar, basquete, não me dei bem em quase nada desses esportes aí, e no rugby achei interessante. Eu sempre fui meio gordinho, e aí o esporte me dava algumas vantagens, né, a modalidade de embate físico e tudo mais, e eu gostei. E aí, desde que eu entrei em 2008, até hoje, acho que eu só parei por um período em 2012, parei entre aspas, porque eu estava estudando à noite, mas sempre tive bem próximo. Aí, quando em 2014, que eu já tinha me formado nesse curso, já estava na categoria adulta, eu ingressei na faculdade de Educação Física. Tinha me interessado bastante, sempre tive contato com as questões de pedagogia, minha mãe é professora também, e tive a oportunidade de ajudar em alguns eventos do próprio clube, com as categorias menores, com o infantil e tudo mais. Me despertou um interesse bem grande, e aí a partir de 2014 eu comecei a auxiliar nas categorias, tudo mais, me formei na faculdade e comecei a tomar a frente aí das categorias de algumas categorias de base do Jacareí. Foi mais ou menos esse o processo. E me conta uma coisa, para quem ainda tem uma certa dificuldade de assimilar a marca, a identificação destas categorias. Antes que eu pergunte para você um resuminho sobre a regra do rugby, né? Para que os internautas, especialmente aqueles que não são adeptos do rugby, ouvem falar, até pelos resultados que o rugby de Jacareí conquista, mas ainda não se aproximaram efetivamente do esporte, da modalidade aqui na cidade. Por que M14, M16 e assim sucessivamente? O que é que explica do ponto de vista da identificação essa nomenclatura que é dada às categorias do rugby? O M, na verdade, ele significa menores. Então, é menores de 14, menores de 16. E dentro das categorias, a gente teve durante alguns anos algumas alterações com números ímpares, números pares, mas normalmente elas sempre contemplam 2 anos de nascimento. Então, a gente pega o M16, por exemplo, são meninos de 15 e 16 anos, que seriam nascidos em 2005 e 2006. E aí, no ano vigente do exemplo de 2020,
A categoria M16 seriam, os integrantes dessa categoria seriam nascidos em 2005 e 2004 e 2005. E aí a gente tem Sim. desde o M8 até o o único que são 3 idades é o M19, nesse ano. Perfeito. E uma coisa que chama muita atenção, além do fato de ser uma modalidade esportiva como qualquer outra modalidade que represente o esporte brasileiro, é que o rugby tem o poder de atrair para os seus jogos famílias inteiras, né? Quer dizer, isso é que faz a diferença de outras torcidas e torna o esporte um pouquinho mais leve à beira dos gramados. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso também, Arthur. Eu sou meio suspeito de falar disso, Ângelo, porque a minha própria história com relacionamento ao envolvimento da família no esporte, ela é bem forte. Até 2012, é um outro momento também que traduz bastante o que você falou da família. Meus pais, eu estava desde 2008, falando mais da minha família no caso, né, mas é o que acontece muito com várias outras que se aproximam e se apegam ao rugby. Se até você for um dia lá no nosso campo de jogo, na Toca do Jacaré, em algum jogo da base, é o que você realmente falou. Você vai ver várias famílias, vários quiosquezinhos, tendas, cadeiras, cada um ali assistindo o joguinho do filho, ou de um parente, ou da equipe do filho. Enfim, é bem assim. E voltando no que eu estava te falando, foi em 2012, meus pais foram a primeira vez me assistir jogar, numa final de Campeonato Paulista M19. E a gente empatou o jogo, mas perdeu o campeonato por 1 ponto. E nesse episódio eles perceberam o que era, né, a modalidade, como que era a tratativa do treinador com os atletas, enfim, todo o envolvimento da associação, da equipe. E desde então eles começaram a se envolver de uma forma diferente dentro do clube. Hoje em dia eles são voluntários atuantes. Minha mãe e meu pai, eles tomam conta da nossa lanchonete lá, um caráter voluntário. E estão lá, não perdem um jogo, estão todo final, estavam, né? Todos os finais de semana no campo. E assim como eles, Ângelo, tem várias outras famílias da galerinha mais nova lá do infantil, de gente do adulto, das meninas, enfim, tem bastante envolvimento da família mesmo. Isso é muito verdade. Bacana. Você citou aí o voluntariado exercido pelos seus pais. Nós temos agora pela frente, nos dias 10 e 11, né, um evento solidário do Jacareí Rugby, que é o Disque Arraiá, é isso? Que vocês estão promovendo e chamando, inclusive, a moçada do rugby, as famílias do rugby, os atletas do rugby a participarem e também toda a comunidade de Jacareí, porque tudo aquilo que se arrecadar nesses 2 dias de venda de bolinhos caipira vai servir exatamente para o caixa do clube para, de alguma forma, ajudar a manter as atividades do rugby aqui na cidade. Não é isso, Arthur? Exatamente, Ângelo, a gente está com esse projetinho aí de angariar fundos aí para a associação, justamente para a gente manter aí o funcionamento básico do clube durante agora esse período, né? A gente sobrevive aí de leis de incentivo, principalmente, que aportam e fazem essa parceria conosco, mas agora, durante a pandemia, vários fatores trouxeram uma redução, enfim, várias burocracias que a gente precisou estar criando estratégias aí para conseguir mexer um pouquinho e angariar fundos, né? Perfeito. E você tem dados do evento? Ou você quer que eu dê por aqui? O que você pode, a título de convite, inclusive, para a comunidade, especialmente para os internautas que nos acompanham aqui pela página do Diário de Jacareí, qual é o convite que fica no ar para que a cidade possa participar efetivamente desse Disque Arraiá, que vai de sexta até o sábado, entre os dias 10 e 11 de julho aqui na cidade? Hein, Arthur? Então, a gente tenho trabalhado forte lá na organização da estrutura, né, para a gente estar recebendo. A gente vai estar com um serviço de delivery, se a pessoa ela faz a encomenda antecipada dos bolinhos, ou a gente tem um cardápio maneiro também lá, disponível.
tem tudo nas nossas mídias sociais aí, bolinho, quentão, vinho quente, lá vai ter, a estrutura permite a pessoa passar com o carro num sistema drive-thru também, para retirada dos produtos. A nossa lojinha vai estar instalada lá, vai ter brincadeiras disponíveis também para a pessoa fazer de dentro do carro, tudo certinho aí com as normas do isolamento social, álcool gel, tudo certinho, belezinha, para não ter problema. Fogueira queimando, show ao vivo, se só pedir a música a gente canta também. E por aí vai. Legal, e eu estou lendo aqui no texto que nos foi enviado pela assessoria do Jacareí, do Jacareí Rugby, né? Através do competente jornalista Ícaro Leal, que está acompanhando esta live do Jornal Diário de Jacareí, e o Ícaro coloca aqui que foi disponibilizado, inclusive, um número de WhatsApp para que as pessoas que se interessarem em degustar o tradicional bolinho caipira de Jacareí, que é aquele com farinha branca e recheio de linguiça. A pessoa vai poder fazer o seu pedido através do 3953-4268, 3953-4268. E são muitas as variedades, mas a gente tem aqui a venda do bolinho caipira com recheio de linguiça ou de carne, o bolo de pote da tia Eliette, de brigadeiro, prestígio, morango e abacaxi, e 3 tipos de bebidas que serão oferecidas neste Disque Arraiá que o Jacareí Rugby promove a partir da próxima sexta-feira e até o final da noite do sábado que vem, dia 11 de julho. Vinho quente, quentão e refrigerante para quem quiser degustar estas delícias e colaborar com o Jacareí Rugby aqui no nosso município. Para a gente fechar essa nossa conversa com o Arthur Mota, que é técnico da equipe M16 do rugby aqui de Jacareí. Arthur, você falou da sua carreira, né, do seu início de carreira como jogador e depois essa guinada, começando a temporada como treinador. Você está sendo preparado, a informação que a gente tem é de que você está sendo preparado para logo, logo assumir a equipe adulta, a equipe principal do rugby, é isso? Isso. Eu venho trabalhando agora nesse ano de 2020, para estar assumindo a categoria principal para a próxima temporada, e até inclusive esses treinos virtuais que a gente tem feito, eu tenho conduzido junto com o resto da comissão, né, subsidiado aí, monitorado pelo treinador atual da categoria adulta, e é nessa linha, ô Ângelo, num processo de, vamos dizer, capacitação aí para uma progressão em assumir a categoria principal, e também acontecendo isso com outros treinadores que possam vir a me substituir na categoria M16, né? Perfeito. E uma última pergunta, do ponto de vista estrutural, com base nessa linha de patrocínio que o Jacareí Rugby tinha até antes da pandemia, destas empresas que se cotizam e ajudam a manter as atividades do rugby aqui na cidade, houve algum prejuízo, alguma baixa nesse período, ou as empresas estão efetivamente acreditando que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar e pelo menos momentaneamente não deixar o rugby na mão? Como é que isso está funcionando, se é que você tem acesso a esse tipo de informação, Arthur? Não, a gente não ficou na mão, a gente tem tido grandes ajudas aí, como você falou, dos nossos parceiros. Teve baixas, sim, vou falar que não é mentira. A gente teve baixas de projetos, teve reajustes, alguns desligamentos, cortes mais temporários, né, por conta da pandemia mesmo. Todo esse cenário que, querendo ou não, afeta a saúde financeira da instituição, mas assim que se estabilizar e começar o cenário melhorar um pouco, é bem provável que tudo volte à normalidade aí. Perfeito. Bom, na complementação dessa conversa com o Arthur Mota, técnico de rugby, técnico da categoria M16 do Jacareí Rugby, são muitas as manifestações aqui pela rede social Facebook, mas ninguém perguntou objetivamente. Então, para a gente concluir essa conversa, eu só vou colocar no ar uma das manifestações aqui que eu achei a mais interessante entre elas e a mais singela, do Alexandre Rodrigues. Ele diz aqui: rugby de Jacareí, top, os caras jogam muito.
tenho certeza que vão voltar com tudo. Podemos apostar nisso então, Arthur? Assim que terminar essa pandemia, ou pelo menos com a retomada das atividades, o rugby vem com tudo aí mais uma vez? Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida é disso, Ângelo. A gente tem uma característica muito forte aqui, não sei se diria que é particular, mas, enfim, o nosso rugby aqui de Jacareí é bem família mesmo, a galera é bem conectada, a gente sempre tá junto, tá fazendo as coisas junto, seja no campo, seja fora do campo, e como a gente tá todo esse tempo aí afastado, ausente, eu acho que quando voltarem as atividades presenciais, a gente puder ter um pouquinho mais de contato físico, um pouquinho mais do tete a tete ali, vai ser melhor do que tava. A galera vai voltar com sangue fervendo aí para jogar, para treinar, para se divertir, para rever os amigos. Isso aí não tem dúvida, vai voltar mais forte do que tava. Bacana. Olha, Arthur, um grande abraço, obrigado pela participação mais uma vez, por aceitar o convite aqui da reportagem do Jornal Diário de Jacareí, para participar desta live na rede social Facebook e contar um pouco mais a respeito das atividades do rugby, que eu repito, é neste momento a referência do esporte aqui na cidade de Jacareí, pela organização, pelo empenho dos seus dirigentes, técnicos e jogadores, mas sobretudo pelos resultados extremamente relevantes que o rugby vem trazendo para Jacareí nestes últimos tempos. Obrigado aí pela presença e sucesso para você, viu, Arthur? Opa, a gente que agradece, Ângelo. Obrigado aí, cara. A abertura, o bate-papo, sempre bom falar de rugby, falar com pessoas, conhecer pessoas novas, atingir aí com um pouquinho de informação, modalidade diferente da cidade também, é sempre bacana, sempre massa aí ter esse tipo de contato, esse tipo de conversa. A gente agradece bastante aí, cara. Grande abraço. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu me despeço do Arthur Mota, técnico do Jacareí Rugby, técnico da equipe da categoria M16, convidado especial para a live do Jornal Diário de Jacareí, da noite desta quarta-feira. Eu já vou antecipar para você, para a gente finalizar essa conversa, que amanhã, neste horário, 19h30, nós estaremos entrevistando a Rosa Rangel, que é presidente da Fundação Prolar. Especialmente para você que mora nos bairros distantes aqui da região central da cidade, bairro que, por exemplo, carece de regularização, esse vai ser o tema central da entrevista que faremos amanhã, da live que o Jornal Diário já estará promovendo na noite desta quinta-feira com a Rosa Rangel, presidente da Fundação Prolar de Jacareí. Você que é internauta, você que comumente participa das nossas lives, você está convidado para voltar conosco amanhã e deixar registrada a sua presença também, tá ok? 8h, mais 2 minutos, paramos por aqui. Amanhã, pontualmente, às 19h30, com mais uma live do nosso Jacareí. Boa noite e até lá.